Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Bom, hoje novamente estamos aqui com o professor de Krav Maga, Carlos Primo, o professor responsável pela região da Cidade Baixa, em Salvador. E hoje eu gostaria que o senhor falasse pra gente como uma pessoa de 50 quilos consegue derrubar um agressor muito maior e muito mais forte. Bom, excelente pergunta, né? O Krav Maga ele veio para dar para qualquer pessoa, independente de sexo, idade, porte físico, a capacidade de enfrentar qualquer tipo de agressão real, tá? Não um tipo, não dois tipos, não quase todos os tipos, mas qualquer tipo de agressão real. Independente da agressão, ela pode ser armada, desarmada, ela pode ser em grupo, não importa se o aluno está deitado, sentado, em pé, qualquer agressão, qualquer agressor, para isso serve o Krav Maga. Ele vem para dar resposta, vem para dar todas as ferramentas necessárias para lidar com isso. Mesmo que seja uma pessoa de 50 quilos enfrentando alguém com o dobro do peso. E sim, vai funcionar, para isso serve o Krav Maga. A resposta curta para a sua pergunta é vai treinar, né? Vamos ver a resposta longa hoje, ao longo do dia. Bom, o Krav Maga ele é mesmo para qualquer um? Sim, como eu disse, qualquer pessoa, independente de porte físico, idade ou sexo. E assim, nosso objetivo não é formar super atletas, tá? Para você saber se defender, você não precisa ter um peso específico, um porte físico específico, não é esse o ponto, tá? Quando a gente vai treinar para o campeonato, por exemplo, a gente vai ficar na categoria de peso, então tem um peso ideal para você ficar naquela categoria, e aí você vai treinar de uma forma quando você é peso pesado, de outra forma quando você é peso leve, e assim sucessivamente. O Krav Maga não. Com 2 horas de treino semanais, em relativamente muito pouco tempo, você já tem muito boas noções de defesa pessoal. O que isso quer dizer? Você vai começar a enxergar a violência de outra forma. Você vai começar a entender o que significa de verdade enfrentar uma agressão real. Não só enfrentar, mas evitar ela também. E quando você é capaz de enfrentar a agressão, a confiança que isso dá para você e todo o resto, você consegue encarar a vida de outra forma, né? Basicamente isso. Como uma pessoa de 50 quilos consegue derrubar um gigante? Eu vou falar um pouco sobre a técnica aqui para você entender. A técnica do Krav Maga, ela é simples, rápida e objetiva. Esses são os 3 princípios básicos que guiam todo o raciocínio por trás do Krav Maga. A gente costuma dizer que o aluno, não basta o aluno fazer Krav Maga, né? Ele tem que entender o Krav Maga. E para ele entender o Krav Maga é muito simples. Na verdade, alguns nunca entendem, né? Treinam 10 anos e nunca entendem. Mas se você repete 1000 exercícios e aparece uma situação que é a situação 1001, você não vai conseguir fazer. Mas se você entende esses princípios, e você de verdade entendeu o exercício com base nos princípios, mesmo que a situação mude um pouco o ângulo, ou mude um pouco o objeto que a pessoa está usando, você ainda é capaz de se defender plenamente. Bom, deixa eu falar um pouquinho dos princípios para você entender direitinho o que eu estou querendo dizer para você, tá? Quando eu digo simples, é simples para que qualquer um consiga fazer o exercício. A gente não baseia o movimento, por exemplo, em movimento de animais, certo? A gente faz com que é natural para o ser humano. Por exemplo, se alguém vem dar um tapa no meu rosto, é natural que eu bote a mão para cá, verdade? Se eu substituir esse reflexo por esse reflexo aqui, já fica fácil para poder lidar com isso. E quando é simples, é muito mais fácil de lembrar, é muito mais fácil de executar, é mais difícil de errar quando é simples. Quando você está no colégio, né? A gente vai fazer aquelas contas de matemática lá, o professor passa um problema para você. É normal que o aluno ele vai resolver a folha inteira e ainda erra a resposta, né? Aí vem o professor em 2 linhas e responde certo, correto?
O que ele está fazendo ali? Ele está mostrando o caminho mais curto. O caminho mais curto ele gasta menos energia, ele é mais improvável de cometer um erro num caminho mais curto, né? Além disso, além de ser simples, todos os movimentos são rápidos. O que a gente quer dizer com velocidade aqui? Não só o fato de ser rápido no sentido de ser explosivo, de ser veloz. É rápido no sentido de que o movimento de defesa ele é sempre mais curto do que o movimento de ataque. Então ele necessariamente ele é mais rápido. O que isso quer dizer? Vamos lá. O tapa, vamos dar o exemplo do tapa, ele tem que caminhar uma distância até o meu rosto para poder chegar, vamos dizer 1 metro. A minha defesa tem que andar 20 centímetros. Então mesmo que eu seja 5 vezes mais lento que ele, mesmo que eu perceba bem mais tarde a agressão, eu ainda sou capaz de defender, não é verdade? A gente sempre parte do pressuposto que o aluno está se defendendo da agressão. A gente nunca parte do pressuposto que o aluno é agressor, até porque não é agressor, está se defendendo. Então, a gente não pode, por exemplo, supor que a gente vai perceber o ataque na hora que ele vai acontecer, a gente percebe um tempo depois. Então, a defesa necessariamente tem que ser mais curta que o ataque, senão simplesmente não é possível defender. E o terceiro princípio é o princípio da objetividade. Ele é objetivo porque a gente busca pontos vitais do corpo para eliminar a necessidade de uso de força bruta. Dedo nos olhos, chute no meio das pernas, ok? Garganta. Esses são pontos em que não importa o quão malhado é o agressor, não importa quantos quilos pesa o agressor, não importa quantos quilos pesa o aluno, vai funcionar. Afinal de contas, um chute no meio das pernas é um chute no meio das pernas aqui, em qualquer lugar do mundo. Se você está enfrentando seres humanos, é assim que funciona. Instrutor, e qual seria a primeira técnica que o senhor ensina para os seus alunos? Bom, na aula experimental, o nosso objetivo é fazer com que o aluno entenda o Krav Maga. Entenda onde ele está chegando. A técnica que eu vou ensinar para ele não tem como objetivo ensinar para ele um ataque, uma defesa ou nada do tipo. No primeiro dia, ele está no início da fase de aprendizado, então eu tenho que fazer ele entender a matéria. Não importa a matéria que eu estou passando no dia. Uma vez que ele entende o princípio por trás, por que ele está fazendo aquilo, principalmente no primeiro dia, isso é o tempo inteiro, mas principalmente no primeiro dia, eu sempre falo isso para o aluno. Se você sair daqui entendendo o que eu falei, mesmo que você nunca mais volte aqui, isso aqui vai ficar em sua cabeça pro resto da sua vida. E mesmo que você não faça exatamente do jeito que eu estou dizendo aqui, se você fizer dentro da linha de raciocínio mais ou menos, isso tem um potencial de salvar a sua vida, e é isso que importa para mim. Você vai voltar para vivo para contar a história em casa. O senhor disse aqui que o Krav Maga não se baseia em animais, e sim em movimentos naturais do corpo humano. Existe uma ciência por trás da técnica? Sim, tem. O Krav Maga ele é baseado em ciência, sim. O princípio por trás, por exemplo, dessa defesa que eu estava explicando, né? Que é natural, vem para cá, você vem para cá. Isso aqui é a defesa do 360. Quando a gente ensina para o aluno essa defesa, do 360, a gente faz com que ele desenvolva duas coisas: percepção e coordenação. Isso não é uma defesa ainda. O que isso quer dizer? O 360 não é defesa. A gente faz com que o aluno desenvolva percepção e coordenação. Isso já vai dar para o aluno o reflexo necessário para quando eu for ensinar a defesa para ele, o caminho seja mais natural para ele. E aí vamos supor que eu vou ensinar para ele uma defesa de faca. Aí, para ele sair daqui, basta ele ir um pouquinho mais para frente e pegar um pouquinho mais cedo. O que vai acontecer? Ele vai defender a faca. E aí a defesa é sempre perpendicular ao ataque. Vai ser mais fácil para ele entender quando o ataque vem para cá. Isso a gente pode mostrar cientificamente que esse é o melhor jeito. Se for assim, escorrega para cá. Se for assim, escorrega para lá. A gente consegue provar isso. Por outro lado, se ele for defender um bastão, isso muda completamente. Porque se ele bloquear o bastão aqui, ele quebra o braço. Aí a gente tem um problema anatômico. E se ele defender no braço do cara aqui, o bastão vem e quebra aqui, que é pior ainda. Então a gente não pode fazer isso com o bastão. Com o bastão a gente usa outro princípio, a gente desliza e faz. Então, mas o reflexo está lá. Todos os movimentos do Krav Maga, assim, eu costumo dizer, eu repito isso sempre, não fui eu que criei o Krav Maga, mas eu procuro sempre beber da fonte. Então eu sempre vou no Rio de Janeiro para poder aprender o máximo possível e entender exatamente por que a gente faz cada coisa. E eu poderia dizer a mesma coisa para quando é uma pedrada, para quando é qualquer outra coisa. Uma vez que o aluno tem um reflexo lá, e aí eu vou explicar a defesa para ele,
Se eu fizer isso do jeito certo, na hora certa, para ele sai natural. É só ele vir treinar, o resto deixa com a gente. Então, para testar o Krav Maga, vocês usam algum método científico? O método científico, ele exige duas coisas que são impossíveis de fazer em defesa pessoal. Até agora, né? A gente nunca sabe daqui a um tempo o que vai acontecer com a tecnologia, né? Mas até agora a gente não consegue. Uma coisa é, a gente não consegue isolar variáveis. Ok? Eu não posso contratar 10 assassinos e mandar eles te atacarem com a faca por cima 10 vezes e ver o que acontece. Primeiro, porque se ele conseguir na primeira, não tem a segunda. E segundo, mesmo que ele não consiga da primeira porque você vai defender, a segunda vai vir completamente diferente da primeira. Porque não tem 10 assassinos iguais, e mesmo que seja o mesmo, não é. O IME ele falava que não tem duas situações iguais. Então não dá para isolar variáveis. Segunda coisa, o método científico exige que a metodologia de teste seja reproduzível. Tem que repetir o processo de teste. Como é que você vai reproduzir algo que é único, que não tem como reproduzir? Então, na verdade, não dá para você usar literalmente o método científico. Mas, o mais próximo que se dá para fazer disso, a gente faz. Que é o quê? Usar isso em situação real, em campo de batalha. Todas as técnicas que eu ensino para o meu aluno, e que nós da Federação Sul-Americana de Krav Maga, a gente passa para o aluno, todas elas, sem exceção, alguém já usou e alguém já voltou vivo para contar a história. Da defesa mais básica, a defesa mais avançada que a gente tem, ela foi estudada, ela foi analisada, ela foi treinada, testada em campo de batalha com pessoas reais, agressores reais, com a vida de alguém em jogo, e essa pessoa voltou viva para casa para contar a história. Desde defesa de chutes e socos até defesa de soco, granada, fuzil, qualquer coisa. Isso a gente pode dizer com 100% de certeza que aconteceu. O Rio aluno precisa entender tudo isso? Como assim? Toda essa parte científica, como foi testado, a questão da metodologia, a didática... Não, de jeito nenhum. Eu falei que o aluno tem que entender Krav Maga, na verdade. Isso ele precisa entender. Mas ele só precisa entender os princípios. Por que o movimento é daquele jeito? Acabou. Ele não precisa entender onde é que está a força, onde é que está o vetor, por que eu ensinei isso para ele antes daquilo. Isso é papel do instrutor. O instrutor, sim, ele tem que entender exatamente por que ele está fazendo o que ele está fazendo. O instrutor é diferente de aluno. Por exemplo, no Krav Maga a gente não tem nome de golpe. A gente tem a descrição do golpe. Por quê? Porque não importa o nome. O agressor não vai vir dar a facada e eu vou gritar, defesa de faca, pá! Isso não acontece. Quando ele vem para poder agredir com a faca, o que eu vou fazer é responder com o reflexo que está lá na hora e pronto. Se o reflexo que está lá na hora é o reflexo certo, isso salva a minha vida. E eu vou garantir que o reflexo que vai estar lá na hora na cabeça do aluno é o reflexo certo. Para isso ele precisa entender os princípios do Krav Maga, que são aqueles, simplicidade, velocidade e objetividade. Acabou. Se ele entendeu isso aplicado na matéria que ele quer, ele com certeza vai ser capaz de se livrar de qualquer agressão. Em que graduação o aluno se torna instrutor ou ele pode se tornar instrutor? Fala um pouco pra gente desse processo de se tornar instrutor. Não é um processo automático, tá? Não é um processo automático. Para virar instrutor, o aluno primeiro precisa entrar e treinar como aluno. Faixa branca. Ele vai, se matricula como aluno, treina. Se ele treinar o suficiente, e a gente vê, a gente que eu quero dizer, instrutores, os instrutores olharem e ver que esse aluno tem um perfil para ser monitor, e não me entende errado. Isso não quer dizer que ele é muito bom, isso não quer dizer só que ele é muito forte, isso não quer dizer só que ele é uma pessoa fora da média em relação às outras coisas. Isso quer dizer que ele tem perfil para ensinar. Uma vez que a gente identifica isso nele, aí a gente indica ele na faixa laranja, mais ou menos. Isso quer dizer alguns anos de treino, tá? A gente indica ele para curso de monitores. No curso de monitores, ele vai ser olhado, avaliado, testado pelo mestre, vai receber toda a carga de conhecimento para ele ajudar o instrutor, né? Para ser um monitor, literalmente, das aulas de Krav Maga. Se ele for aprovado, ele vira monitor. Depois de um tempo, ele vai para a seletiva de instrutores, que a maioria não passa,
mesmo os indicados. Se ele tiver perfil, naturalmente, ele vai passar, ele vai ser provado, testado, aprovado. 400 horas de curso de anatomia, fisiologia, primeiros socorros, nutrição esportiva. É muita coisa. Dava para passar 1 hora falando só sobre o curso de instrutor aqui, porque é intenso. E aí depois que ele se forma instrutor de Krav Maga, ele pode ensinar. E isso acontece provavelmente, no mínimo, na faixa verde, por aí. Mas isso não é automático. Todo faixa verde é instrutor de Krav Maga? Não. Todo faixa azul é instrutor de Krav Maga? Não. Você pode chegar na faixa azul, marrom, preta, sem ser instrutor de Krav Maga. Saber se defender não é o suficiente para ensinar a se defender. Da mesma forma que saber ler não é a mesma coisa que ensinar a ler. Se você é mãe e pai, você sabe disso. Tenta ensinar seu filho a ler, você vai ver que não é tão simples. Saber fazer conta não é ensinar a fazer conta, é a mesma coisa. Saber Krav Maga não significa saber ensinar Krav Maga. Você já contou pra gente que o criador do Krav Maga, Emil Stenfeld, criou as técnicas por volta de 1940, na década de 40. Né? Sim. E as novas agressões? Como é que o Krav Maga encontra resposta para as novas agressões que surgiram depois dessa época? Vou te responder da mesma forma que o mestre responde esse tipo de pergunta, tá? Vou te contar uma história. Quando o Krav Maga foi criado, não existia ataque de homem-bomba, ataque terrorista de suicida. E quando surgiu esse tipo de ataque, as pessoas ficaram, né, nossa, como é que a gente faz? E aí nessa época o IME era consultor, né? Ele não dava mais aula lá, mas ele era consultor. De vez em quando, pessoas chegavam para ele para perguntar esse tipo de coisa, né? Olha, está acontecendo isso, qual seria a melhor solução? E aí chegaram para ele e falaram, olha, está acontecendo um ataque terrorista, os homens-bombas, eles vêm cheios de bombas no corpo, e aí eles se explodem, e blá, blá, blá. E aí o IME falou, tá, deixa eu ver se eu entendi. Faz o seguinte, junta alguns soldados aí e me mostra exatamente como é que acontece para eu poder entender melhor. Aí, assim foi, ele reuniu, botou alguns soldados juntos, simulou a situação, falou, não, esse aqui ele vem, aí quando se a gente tentar fazer isso ele explode, se a gente tentar fazer aquilo ele explode, e se alguém vai para lá tudo explode, e não tinha solução aparentemente, né? Aí o IME pegou um soldado, chamou ele de canto, cochichou alguma coisa no ouvido dele e mandou repetir a situação. Quando a situação se repetiu, ele executou uma matéria de faixa laranja, que é a nossa segunda graduação. Ele entra como iniciante, pega a primeira graduação, que é amarela, a segunda é laranja. Ele executou uma matéria de faixa laranja. E a situação se resolveu. Até hoje, as forças de segurança de Israel usam essa técnica para poder lidar com isso. Os princípios não mudam, tá? A agressão é a mesma. Da mesma forma que é como se você me perguntasse assim, mas a lei da gravidade, como é que ela vai funcionar quando surgir um outro planeta? Não importa. Pega as condições de lá, adapta e pronto. E aplica os mesmos princípios. Esses princípios, são eles que resolvem o problema. Simplicidade, velocidade e objetividade. Se tivesse um jeito mais complicado de lidar com a situação do homem-bomba, por que eu iria fazer isso? Para botar em risco a vida do soldado? Das pessoas ao redor? Não é muito melhor a gente lidar com a situação do jeito mais simples? Se tem um jeito mais lento de fazer, por que eu vou fazer se eu posso fazer do jeito mais rápido? E se tem um jeito menos objetivo, por que eu vou fazer se tem um jeito mais objetivo de fazer? A questão é chegar o mais próximo possível que você pode chegar da matéria mais simples, mais rápida e mais objetiva. Esse é o caminho para qualquer agressão, de agora ou do futuro. Instrutor, você já teve que usar as técnicas do Krav Maga? O tempo todo. O tempo todo. Na verdade, quando você entende de verdade como é que funciona a matéria, fica cada vez mais raro você precisar chegar em vias de fato. Quero dizer, chegar, bater em alguém, enfim, qualquer coisa assim. Porque você entende a situação. E aí fica mais fácil prevenir as coisas. Acho que foi minha avó que falou isso, que tem duas pessoas que têm a capacidade de sentir o cheiro do medo. Cachorro e vagabundo.
parece que eles conseguem ver em seus olhos o que vai acontecer. É claro que isso não evita todas as situações e eu moro em Salvador, né? Então, com certeza, já teve que chegar a alguma situação, mas eu uso o tempo inteiro. Então, você disse que já teve que chegar em alguma situação, não quer contar pra gente algum caso específico, compartilhar com o pessoal que está assistindo aqui, para poder entender como o Krav Maga já salvou, por exemplo, sua vida? Não, mas eu vou contar, Teve uma vez, para você entender bem essa questão de evitar o problema, né? Que eu estava estacionando meu carro aqui no apartamento, né? Aqui no prédio. E aí quando eu parei, aqui ainda não tenho o controle para poder abrir e fechar a porta. Isso gera uma falha de segurança natural, que eu tenho que descer do carro e olhar. Quando eu parei o carro, eu notei que tinha uma pessoa descendo a ladeira lá no final, e ela olhou para trás assim e voltou. Eu entendi o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu já tinha parado o carro, não ia adiantar nada eu dar aquela voltinha extra e tal, e de verdade eu também não queria, né? Eu desci do carro, tirei a chave do carro, olhei para ele. Quando ele chegou a 5 metros de mim, eu nem esperei ele falar nada, ele já estava olhando para mim, e eu olhando para ele. Aí eu falei, boa noite, amigo, tudo bom? Assim, sorrindo mesmo. Aí ele falou, opa, boa. Posso te ajudar? Ele falou, não, tranquilo. Desceu, acabou, não teve problema nenhum. Simples assim. Não teve. Talvez se eu tivesse descido do carro, ai meu Deus, tomara que ele não me veja, talvez tivesse terminado diferente essa história. Talvez eu tivesse que usar outras coisas. Mas não aconteceu, não precisou. E algum aluno seu já precisou usar? Bom, a gente recebe cartas, e-mails, enfim, ligações, periodicamente, quando eu digo a gente, eu estou falando da federação, tá? Periodicamente, de alunos, de mães, agradecendo porque a vida dos filhos, a sua vida foi preservada porque a pessoa treina Krav Maga. E essa é a melhor parte do trabalho. Quando o aluno chega para você e fala, poxa, doutor, obrigado, hoje eu estou vivo por sua causa. E isso não tem preço. Nosso aluno, a gente não treina ele para ele ganhar uma medalha, a gente não treina ele para ganhar um troféu, para ele ganhar um campeonato, nada disso. A gente treina ele para que ele consiga preservar a vida dele, para que ele consiga voltar para casa e chegar vivo, não tenha nem dúvida. Vários casos de alunos que sobreviveram a situações assim que não seria possível sem um Krav Maga. E isso não acaba causando algum problema com a justiça? Algum aluno do Krav Maga teve algum problema com a justiça por ter que usar o Krav Maga? Não. Olha, hoje são 29 anos do Krav Maga aqui no Brasil. Tá? A gente chegou em 18 de janeiro de 1990. Até este momento, não teve um caso sequer que você viu por aí de aluno de Krav Maga que cometeu algum ato de vandalismo, por exemplo. Na década de 90, por exemplo, a gente teve vários casos de artes marciais que aconteceram alguns problemas e tal, e não vem ao caso aqui comentar isso, mas tudo isso é porque a gente leva muito a sério esse trabalho, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem alguns alunos, você perguntou, a primeira pergunta que você me fez foi se Krav Maga era para qualquer um. Essa pergunta me incomodou. E eu vou te dizer por quê agora. Quando a mãe, ou o aluno, ou o pai, ou qualquer coisa assim, pergunta para mim, criança pode treinar? Eu dou aula só para a turma de adultos, tá? Eu não tenho uma turma de crianças. Então olha só o que eu respondo para ele. Olha, a gente recebe aqui a partir de 12 anos, mas 12 anos eu estou falando sobre maturidade, tá? Tem crianças de 9 anos que tem maturidade tranquilamente para treinar junto com os adultos. E tem crianças de 40 que não tem essa maturidade. Neste caso, a de 40 sai, a de 9 fica. Deu para entender? Qualquer uma é uma palavra muito forte. Então a gente também toma muito cuidado com isso, tá? As pessoas que fazem Krav Maga, de verdade, as pessoas que vêm com outra intenção acabam não ficando mesmo. O ambiente é hostil a eles. Não ficam, não se sente bem. Não se sente bem. E nunca aconteceu. Tá? Nunca aconteceu. Até hoje eu posso dizer com 100% de certeza que nunca aconteceu. Em relação à questão do autocontrole, da disciplina, você acha que o Krav Maga ele tem alguma interferência no aluno? Com toda certeza, com toda certeza. As regras do Krav Maga, ela não tem como objetivo limitar a nossa forma de trabalho técnico.
O que isso quer dizer? A gente não vai dizer, olha, é permitido isso, é proibido isso, porque isso aqui é golpe baixo, isso aqui é não sei o quê. Não é dessa forma. Mas isso de maneira nenhuma não quer dizer que a gente não tem regras no nosso tatame. Tem regras no tatame. E as regras no tatame elas são feitas exatamente para desenvolver isso no aluno. Disciplina, responsabilidade, segurança nos treinos. Se cada um faz o que quer no treino, a gente não tem como controlar nada. Ninguém aprende nada, ninguém faz nada. Então a gente tem uma série de regras que vão tornar o ambiente mais seguro, mais limpo, mais disciplinado. Eu vou dar um exemplo para você. Para poder entrar no tatame e para poder sair do tatame, o aluno tem que pedir autorização ao instrutor. Isso não tem nada a ver com mostrar quem é que manda. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o instrutor saber exatamente quem está no tatame e quem não está no tatame. Se um aluno sair sem avisar, vai no banheiro, passa mal, e o instrutor não está sabendo, o que é que eu posso fazer a respeito? Agora, se ele me pede autorização, eu percebo que ele está demorando para voltar, aí eu peço um monitor, desce lá, vê o que está acontecendo. Se for uma mulher, a monitora, desce lá, vê o que está acontecendo. Aí a gente fica sabendo o que está acontecendo e se precisa tomar providência. O uniforme ele tem que estar sempre limpo, os alunos eles chegam, né, se alinham e tal. Tudo isso gera um ambiente muito mais limpo, muito mais disciplinado, mais organizado e faz com que o aluno desenvolva isso para a vida dele, mas de maneira saudável. Isso não tem nada a ver com ficar dando ordens sem sentido, faz isso, faz aquilo, porque sim. Muito pelo contrário, ela não entende por que ele vai fazendo as coisas e de verdade começa a valorizar essas coisas. Eu lembro que quando eu treinava outras coisas, quando eu fazia outras coisas da minha vida, era muito comum as pessoas falar, paga 10, já viu isso? Vai lá e paga 10. No Krav Maga, eu nunca fiz isso. E o mestre Kobe nunca fez isso comigo. Aí um dia eu perguntei pra ele, pô mestre, por que que a gente não fala para os alunos pagar flexão, pagar essas coisas? Aí ele falou, porque flexão não é, nem nunca vai ser castigo para o nosso aluno. Ele tem que entender que isso é bom para ele. E nem aqui ele pode associar isso com castigo. E aí mais tarde, quando você não estiver por perto, você quer que ele pare e ele mesmo vá lá e faça flexão. Porque ele sabe que ele tem que fazer flexão. Nunca vai chegar para ele assim e dizer, faz o seguinte, eu vou te punir. E aí quando eu vou te punir, eu vou, entendeu? Não é assim que a gente funciona. E de verdade, mesmo com tudo isso, a gente tem tido resultados maravilhosos. Não tem nem o que questionar em relação a isso. Em relação ao tempo de treino, você precisa muitas horas para aprender essas técnicas por semana? Como é que é isso? Quantas horas a pessoa tem que se dedicar por semana para aprender as técnicas do Krav Maga? Bom, para aprender as técnicas do Krav Maga todas, eu não tenho como te responder porque eu ainda não aprendi. Para isso eu tenho que virar mestre. Em relativamente muito pouco tempo, o aluno ele já tem excelentes noções de defesa pessoal. O que eu quero dizer entre muito pouco tempo? Entre 3 e 6 meses o aluno treinando 2 horas por semana. 2 horas por semana, vamos dizer assim, 80% de presença, 70%, 80% de presença, 2 horas por semana, ele já tem boas noções de defesa pessoal. Como eu disse, nosso objetivo não é formar um atleta. Eu não preciso pegar o aluno e transformar ele num halterofilista muito forte, deformar ele inteiro para poder ele conseguir se defender. Ele precisa entender os princípios e ele precisa ser capaz de executar a matéria, tecnicamente e psicologicamente. Isso a gente consegue muito rápido. Agora, claro, depois disso, acabou? Não. Tem muito mais para se aprofundar e pode ter certeza que quanto mais ele treina, melhores resultados ele tem. O nosso aluno, quando ele treina, por exemplo, 3, 4, 5 anos, e ele olha para ele mesmo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma aluna lá, a gente chama, o nome dela é Isabelle. Quando ela chegou, ela não olhava nem no meu olho, mano. Sabe quando a pessoa está num nível de timidez e submissão tão grande, e quando ela chega num ambiente estranho, ela não olha no olho das pessoas? Pois é, a Isabelle continua baixinha do mesmo jeito, mas todo o resto mudou completamente. Ela treina hoje há quase 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos, e nossa senhora, a Belle é a Belle. As meninas quando chegam não olham pra mim, olham pra ela, quero ser que nem ela. E ela
pequenininho. Essa transformação ela é gradativa. Em minha opinião, é para sempre. Quanto mais você treina, melhor você fica. E não só no Krav Maga, melhor você fica na vida mesmo. Mais disciplinado, mais focado, mais consciente de você e das coisas que estão ao seu redor. Tem uma coisa que eu vi acontecer uma vez, que ficou muito na minha cabeça. Muito comum acontecer aqui, em qualquer lugar na verdade, de a gente ver uma injustiça muito grave acontecendo e não fazer nada. Isso em minha opinião, e minha opinião não importa muito, tá? Mas na minha opinião isso não acontece porque as pessoas são más. Eu não acho que tem tanta gente má assim no mundo. Que ao ponto que você vai ver uma velhinha apanhando de 2 ou 3 moleques, você sabe que são só aqueles moleques e você não faz nada a respeito porque você quer que a velhinha se ferre. Eu não acredito que tem tanta gente que não gosta de velhos assim. Mas eu acredito, de verdade, que isso acontece ainda por causa do medo. Do medo. E eu não estou falando só do medo no sentido literal, da pessoa sentir medo. Não. Todo mundo sente medo. Mas do que as pessoas fazem quando elas sentem medo? Para poder se preservar. Ah, não é comigo, então. Aí um dia eu estava na aula, e aí o professor Henrique estava assistindo o treino, né, fazendo as coisas. Ele deu uma olhada na janela, para andar de baixo, para poder ver o que estava acontecendo. E passou uma mulher na rua e 2 meninos passaram a mão na menina. E falaram um bocado de besteira para ela. O Henrique viu, de lá de cima mesmo, falou: ô! Se fosse sua irmã, você ia querer fazer isso? Tá maluco? Aí os meninos olharam pra cima, falaram: desce aí, velhinho. O Henrique desceu. Só deu tempo de eu levantar e olhar a janela. Os caras não estavam mais lá. Não tem nada a ver com bater ou não nos meninos. O Henrique não tocou neles. Tá? E de verdade acho que nem ia nem precisar. Esses meninos nunca mais vão fazer isso. E se fizer, eles vão lembrar que o velhinho ele pode estar em qualquer lugar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso. Isso entrou em minha cabeça. Nessa época eu era aluno. E até hoje eu não consigo ver uma situação como essa e ficar quieto. Não estou falando me colocar em risco, não estou falando colocar as pessoas em risco. Mas sempre tem algo que a gente pode fazer. E se de verdade a gente começar a entender que a responsabilidade também é nossa, independente de polícia, independente de governo, independente de qualquer coisa, a gente também pode fazer alguma coisa, fica muito mais fácil resolver os problemas. Fica muito mais fácil resolver os problemas. E isso não quer dizer necessariamente você entrar num conflito, né? Não. Não. Ou sim. Quem escolhe, as ferramentas para isso a gente tem. Agora, quando a gente é capaz, fica mais fácil escolher, não é? Quando a gente só tem uma escolha, então não é uma escolha. Tem gente que fala: olha, eu vou te deixar escolher a sua casa. Você tem a opção de escolher a casa aqui ou ali. Não está deixando escolher. Eu escolhi 2 casas para você e agora eu estou te pedindo para você me poupar o trabalho de escolher e você escolher entre essas 2. Agora, se eu digo, se eu tenho capacidade de comprar casa em qualquer lugar, aí é mais fácil. Aí eu decido o que eu quero da minha vida. Se você sabe até onde você pode ir, você não tem limite, vai até onde precisa ir. Quanto mais o aluno treina, mais ele fica consciente da responsabilidade que ele tem. Quanto mais ele fica consciente, mais fácil é tomar esse tipo de decisão. Instrutor, o senhor também falou antes de várias técnicas, como defesa de tapa, de bastão, de faca. Vocês no Krav Maga usam algum tipo de material para esses treinos? Sim. Vocês usam facas e armas de verdade? Como é que funciona isso? Explica um pouco pra gente quais são os materiais de apoio para que o aluno desenvolva as técnicas que a gente estava falando. Excelente pergunta. Eu não conseguiria fazer uma tão boa. O material de treino, ele foi desenvolvido especificamente para dar para o aluno o máximo de realidade com o máximo de segurança. Então, por exemplo, se eu chegar para o aluno e ensinar para ele fechar a mão e jogar a mão dele para frente deslocando o peso, não é o suficiente para ele aprender a socar.
Porque quando ele fizer isso de verdade, vai ter um alvo aqui, ele vai acertar, e por ação e reação, já que a gente está falando de ciência, né? Ele acerta o alvo acerta ele. E se ele não está pronto para receber o impacto aqui, não adianta. Para isso a gente tem luvas de foco. Que claro, a gente não usa isso no primeiro dia, afinal de contas tem que preparar o corpo antes, depois ele acerta a luva de foco. Mas aí quando ele começa a acertar a luva de foco, tá fácil, aí a gente pega um escudo, que é muito mais pesado, aí ele bate, tem muito mais inércia envolvida, volta muito mais do impacto que você manda. E aí mais tarde, muito mais tarde, quando o aluno já está com isso aqui um pouco mais resistente, a gente pode pegar e colocar luvas no aluno e mandar ele socar um saco de pancada. Aí ele vai desenvolver mais potência ainda, mais confiança ainda. E aí um dia, quando a gente tira tudo isso e ele precisa usar em alguém, puff, ele atravessa o cara como se fosse um pedaço de papel. Principalmente se ele fizer no lugar certo. Vou dar outro exemplo para você, a faca de treino. Não adianta eu ir na minha cozinha, pegar uma faca de cortar carne e dar para o aluno. Isso não é seguro, é real, mas não é seguro. Então o que a gente faz? A gente tem uma faca de borracha que inclusive só tem 2 lugares. Aqui e em Israel. Uma escola me mandou fazer o mesmo molde. Todos os instrutores da federação usam a mesma faca. É uma faca de borracha com uma bolinha na ponta para impedir que fure o aluno. Mesmo de borracha pode causar dano, né? Então essa faca tem risco zero de machucar o aluno. O único lugar onde essa faca pode machucar alguém é aqui. A gente proíbe bater aqui, pronto. Para garantir, a gente proíbe bater aqui e usa a faca. E aí tá tudo bem. Muito improvável que vai acontecer acidente. E aí ele treina com essa faca. Aí mais tarde, quando o aluno ganha confiança, a gente vai dar uma faca de açougueiro para ele? Não. A gente pega uma faca de plástico um pouco mais duro, com uma ponta um pouco mais de verdade e faz. Aí ele ganha confiança. Aí a gente pega essa faca e pinta ela com as mesmas cores de uma faca de verdade. Ele vai acostumar a ver o negócio prateado e fazer a defesa do mesmo jeito. Quem sabe um dia ele treinar com uma faca de verdade. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem sabe um dia na rua ele treina com aquelas aspas com a faca de verdade. Bom, mas quando vier uma faca de verdade, pode ter certeza que mesmo que ele treinou com a de borracha, o reflexo está lá. Quando passa, lembra aquilo que eu falei, existe uma linha pessoal e intransferível que todo mundo tem. E quando passa dessa linha, não importa mais. Não importa se eu vou apanhar, se eu não vou apanhar, se eu vou tomar um corte, se eu não vou tomar um corte. Se o agressor vai apanhar, se não vai apanhar, não importa mais. Para um pai, essa linha é clara. Mexeu com o filho, já foi. Para uma mãe, a mesma coisa. E cada um tem suas linhas. Quando o cara passou dessa linha, vai sair o que está aqui dentro. E eu garanto que eu vou colocar aqui dentro coisas que funcionam. A gente tem ouvido muitas notícias aqui na Cidade Baixa, principalmente de jovens que estão sendo assaltados com pistola, com arma de fogo na orla, aqui da Ribeira, né, no Maitá. O Krav Maga tem resposta para isso? E quanto tempo de treino um aluno precisaria para conseguir se defender desse tipo de agressão que tem acontecido muito aqui na Cidade Baixa? Ou o Krav Maga não tem resposta para arma de fogo? Tem resposta. Mas vamos explicar aqui uma coisa para deixar bem claro, tá? O aluno, quando ele começa a treinar, ele aprende desde cedo, desde a primeira aula. Eu faço questão de ensinar isso, fazer ele entender isso. Não existe meia reação. Da mesma forma que não existe uma mulher meio grávida. Ou reage, ou não reage. E aí, o aluno vai ter que decidir se ele vai reagir de fato ou se ele não vai reagir, ou como ele vai reagir. Agora, é importante você entender que não fazer nada também é uma forma de reação. A questão é como fazer isso da maneira mais segura para o aluno possível. Uma vez que a pessoa não se sente segura para reagir, e eu vou deixar logo claro, assistir vídeos no YouTube nunca vai te dar conhecimento suficiente para reagir a nada. Não reage. Fazer o quê? Agora, uma vez que ele entende o que dá para fazer, ele faz. Agora, eu vou explicar uma coisa que eu já falei no outro vídeo que é importante de se entender. Quando alguém aponta uma arma para você, seja quem for, pode ser um conhecido, pode ser uma pessoa que você não conhece, não tem lei, não tem juiz, não tem polícia, não tem nada que te garanta com 100% de certeza que essa pessoa não vai puxar o gatilho. E nessa hora,
Ou você sabe o que fazer, ou literalmente a sua vida está na mão do agressor. Se isso está acontecendo com frequência aqui na Cidade Baixa, então, na minha opinião, mais do que nunca, todo mundo deveria começar a treinar. Porque por mais que a polícia seja boa ou não seja, não importa, por mais que você tenha, sei lá, um pedaço de pau, um cachorro, uma arma que seja, na hora da agressão, por via de regra, essas coisas não estão presentes. Nessa hora, ou você está treinado e apto para fazer alguma coisa, ou então quem decide é o agressor. As ferramentas a gente dá, a decisão é sempre do aluno, sempre do aluno, sempre do aluno. Mas não tenha nem dúvida, a gente tem resposta e ela funciona, e todos os dias os soldados israelenses enfrentam esse tipo de agressão diariamente, não só de ameaça, mas de tentativa de execução mesmo, e eles voltam para casa e contam a história. Tá aí. Tem, funciona. Então, muito obrigada, instrutor, por nos elucidar, né, e nos trazer mais essa informação importante. Acho que o Krav Maga também tem resposta para ameaças, né, com arma de fogo, assaltos com arma de fogo. Inclusive execução, né? Tentativa de execução, como você falou. Exatamente. Agora, antes de encerrar, deixa eu só te falar uma coisa. Tem muito vídeo no YouTube de gente ensinando como é que defende arma de fogo. Eu já vi alguns. É, com certeza. São bem cinematográficos, inclusive. É. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Primeiro, da Federação Sul-Americana de Krav Maga, busca não compartilhar nem foto disso. A gente até coloca uma foto ou outra e tal, mas por que a gente não ensina isso pela internet? Só existe uma coisa pior do que a pessoa não saber se defender. É a pessoa achar que sabe, quando na verdade não sabe. Então, o aluno de Krav Maga, quando ele vem para a minha academia, entre muitas outras coisas que eu faço com ele, tem duas coisas que eu faço inexoravelmente. Primeiro, eu vou ensinar todo o meu conhecimento, vou mostrar para ele meu conhecimento. E isso aí dá para fazer em qualquer lugar, dá pela internet, pelo não sei o que e tal. Mas a segunda coisa não dá. Entre muitas outras coisas que não dá para fazer pela internet, essa segunda aqui não dá. Que é garantir, sentir, avaliar que o aluno é capaz de fazer aquilo em situação real. Então, voltando para os vídeos, se você viu algum vídeo na internet ensinando a defender a arma de fogo, eu não vou aqui entrar no mérito se está certo, se está errado, se é bonito, se é feio, não importa, tá? Mesmo que esteja certo, mesmo que seja daquele jeito ali mesmo, sem um profissional para te dizer que é exatamente desse jeito que você está fazendo aí, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende. Não adianta você se aventurar, porque se você errar, em situação real, você não tem duas chances. Nenhuma situação real. Lembra que eu falei que não dá para reproduzir os experimentos científicos? É exatamente isso aí. Não faz experimento com sua vida, porque isso costuma custar caro. Eu acho que era isso para hoje, instrutor. Agradeço sua presença novamente aqui. Espero vê-lo em breve para responder mais perguntas sobre o Krav Maga e falar um pouco do trabalho na Cidade Baixa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa entrevista, as dúvidas que ficaram, os temas que vocês gostariam de ouvir nas próximas entrevistas. E muito obrigada, instrutor. Boa tarde.